Fala, Upper! Seja bem-vindo a mais um Uppercast. Quero agradecer a sua audiência. Nós estamos agora no 23º Uppercast. Esse Uppercast aqui já está completando 2 anos, hein, Marcos? 2 anos de dinheiro no seu bolso, hein? 2 anos de Uppercast, constância. Obrigado por estar junto com a gente aqui. E a gente vai continuar soltando um Uppercast aí, 23, 24, 25. Espero a sua audiência. Esse Uppercast... Primeiro, eu vou me apresentar para você que não me conhece. Sou Daniel, sou CEO e fundador aqui da Rede RSAP, essa rede de franquias de seguros, consórcios e planos de saúde que está disruptando esse mercado. Você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho? Maratona os nossos vídeos ou entra na nossa rede social, @rede.rsap, que você vai conhecer um pouquinho mais. Hoje, nosso Uppercast vai ser legal para você que é segurado ou para você que também que tem um negócio de seguro, né? E que quer entender um pouquinho mais como você pode ajudar o seu segurado no dia a dia. Nós vamos falar hoje como que o segurado pode proteger os direitos dele, né? Se acontecer alguma coisa, uma recusa, algum problema, alguma morosidade com a seguradora, que é o que aconteceu muito na pandemia, carros ficarem parados na oficina, indenizações não serem pagas em seguro empresarial, plano de saúde aí recusando coisas que não podia recusar, seguro de vida recusando indenização por morte de Covid. Então a gente tem bastante coisa para discutir aí, para que você que é segurado e você que tem um negócio de seguro, corretor de seguros, que está querendo ajudar o seu segurado, saber um pouquinho mais. E eu estou de novo, continuação do Uppercast 22, né? Parte 1 e parte 2, com o Dr. Tiago Neves, que é dono, proprietário do escritório de advocacia que nos assessora aqui na franqueadora e para toda a nossa rede de franquias. É ele que é o nosso escritório homologado, que nos presta assessoria. Seja bem-vindo mais uma vez, Tiago. Obrigado. É uma satisfação, né? Estar contribuindo aí com informações para as corretoras de seguro. É um tema tão relevante que tem crescido cada vez mais o mercado de seguros. Todo mundo tem visto a necessidade aí de ter um seguro de vida, veículo empresarial, né? Planos de saúde que enquadram também, previdência privada. Também está tudo nesse setor, né? E a gente vai falar um pouquinho aí no âmbito jurídico, né? Quais os direitos e obrigações das partes aí desse contrato. E a gente já tem bastante tempo que atua nesse setor de direito e seguros, né? Eu sou especializado em direito civil, direito empresarial, mas tenho uma grande atuação há bastante tempo na área de direito securitário e creio que tenho uma bagagem boa para estar contribuindo. Show. E se você está falando assim, nossa, eles estão com a mesma roupa. Sim, nós gravamos esse podcast um atrás do outro e dividimos ele em 2 partes para ficar com 2 assuntos diferentes e também não ficar uma coisa muito maçante, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto técnico. Então, assim, é bacana ter uma aula, né, um podcast, e outra aula, outro podcast, para você absorver melhor, beleza? Então, para começar, vamos recapitular lá do último Uppercast, do contrato de seguro, que são 3 partes, né? Que é a seguradora, corretora intermediária e segurado. E hoje nós vamos focar no pilar segurado, né? Seguradora deixa para lá, que eles são nossos fornecedores. Vamos falar do segurado aqui. Eu queria, Tiago, que você explicasse para a audiência quais são os principais direitos do segurado no âmbito jurídico. Então, assim, o que o segurado tem direito ali naquele contrato de seguro que ele fecha? Fazendo um resumo, né, do contrato de seguros, igual você já falou aí, são 3 partes envolvidas: a seguradora, que é quem está sendo contratado e quem vai ser responsável pela indenização; o segurado, que é quem está contratando, que vai ser beneficiário aí do risco que foi escolhido ali; e o corretor, que vai estar intermediando e passando informações e trazendo uma transparência nesse processo de contratação. Quanto à pergunta, os principais direitos do segurado. A gente tem que trazer aqui na discussão que a regulamentação, a lei que protege o segurado é o Código de Defesa do Consumidor, né?
E uma vez, por quê? Porque no contrato ali, ele está, o segurado, contratando um produto e um serviço, porque o seguro é uma mescla de produto e serviço, né? Então, quando a gente fala que ele está sendo resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, tudo quanto é direito do consumidor, o segurado tem. Direito à informação, à transparência, direito a ter o seu serviço ou produto dentro de um prazo razoável, né? Direito de ter a documentação pertinente àquele contrato. Enfim, tudo que a gente traz de princípio do direito do consumidor é aplicável para o segurado. Então, se a gente, no decorrer aqui, a gente vai dar alguns exemplos de como que isso é aplicado em casos que a gente... São muitos esses direitos, vamos colocar assim? Daria para a gente listar eles e colocar num material de apoio, por exemplo, para o segurado ter isso, para a nossa audiência clicar num link aqui embaixo e baixar um... Tipo assim, quais são os meus direitos como consumidor? Dá, né? Vamos ver se... Vamos colocar... Você que está vendo aí, então... Vai ali agora nas descrições, vê se tem um link que a gente vai colocar o direito do consumidor ali para você saber, beleza? Trabalho conjunto aí para estar disponibilizando. Show! Tranquilo. Legal você falar sobre essa questão do direito do consumidor. Então quer dizer que um consumidor de seguros pode ir no PROCON? Sim. Pode, e deve. Inclusive deve. É uma das fases para tentar resolver algum problema que ele vier a ter, que a gente vai orientar nesse sentido. Então, assim, já quebra um paradigma aqui, né? Porque a maioria das pessoas que tem um problema com o seguro, eles já vão direto para a justiça. E, na verdade, eles poderiam já, no PROCON, talvez resolver isso de uma forma muito mais rápida. Quando um consumidor tem um problema, trazendo aqui para a questão do contrato de seguros, ele não necessariamente precisa ir direto para a justiça. Inclusive, a gente orienta a estar fazendo esse percurso, essa jornada extrajudicial, que é fora da justiça, quando a gente fala extrajudicial, para até se documentar melhor para amparar o direito dele quando for para o judiciário. Até na ouvidoria, né? Já teve Falar da ouvidoria. Já teve casos aqui na rede que o escritório do Dr. Tiago já orientou a gente em conjunto com a corretora e com o segurado, obviamente, né? Os três em conjunto, em trabalho para reverter um sinistro. Antes de procurar a justiça, PROCON, qualquer coisa, a gente fazer atendimento de ouvidoria. Era isso que eu ia falar. Então, os órgãos que estão envolvidos aí para dar esse suporte para o consumidor seria o PROCON, a ouvidoria da seguradora, né? O PROCON da sua cidade, a ouvidoria que tem dentro da seguradora, que isso abre uma oportunidade muito grande, porque a ouvidoria, muitas vezes, dessas seguradoras são terceirizadas. Então, mas muita gente... É legal você explicar o que é ouvidoria, Sim. Porque muita gente negligencia a ouvidoria. A ouvidoria, antigamente, eu acho que até hoje existe, ouvidorias que são um setor dentro de uma empresa. Porém, a gente tem visto que muitas das vezes o que tem crescido é que a empresa contrata uma auditoria externa para fazer esse trâmite de apuração do problema, de satisfação e para tentar resolver esse problema que é levado para ele. Então, a ouvidoria nada mais é do que um ouvido dessa empresa, ouvido para entender, ouvir esse problema e entender o porquê que ele não foi resolvido pelas vias ordinárias da empresa, normais. Então, essa ouvidoria externa, ela deve ser, né, deveria ser, por isso que é independente, por isso que a externa é melhor do que a interna, porque muitas das vezes ela é independente, tem que ser independente para poder apurar esse problema, senão ela vai ficar imparcial diante do problema. Então, explicado o que é ouvidoria, então, a gente pode ser no PROCON, pode ser na ouvidoria, você pode abrir reclamações pelo Reclame Aqui, pelo aquele consumidor.gov. Na SUSEP. Na SUSEP, que também é a Superintendência de Seguros Privados, que é que regulamenta os contratos de seguro, as coberturas básicas, os direitos básicos do segurado. Então, nós podemos percorrer
abrir requerimentos em uma dessas instituições ou em todas em conjunto, para poder amparar, gerar provas, gerar documentação para o direito do segurado lá na frente, se não for resolvido nessa via extrajudicial, ser levado para o judiciário e lá se discutir. Legal. Vamos só pensar aqui, para ficar bem claro para a audiência. Isso daí, se tiver um problema. Quer evitar esse problema? Procura uma unidade da rede RSA. Né? E eu ia até falar que o corretor de seguros, a corretora de seguros ali, ela é uma ferramenta importante em estar apoiando o segurado nesse momento. Por quê? Porque o corretor ele é um intermediário, então ele briga pelo direito do segurado, mas também ele tem que ter uma relação comercial bacana com a seguradora. Então, ele está numa linha ali... muito tênue. Geralmente, a gente sempre tende para o segurado, porque é quem paga o nosso salário. Né? Quem traz o faturamento para a nossa empresa. Que é o comercial, né? Vem pelo segurado. Exato. A seguradora, você tem bons relacionamentos políticos ali, mas ela entende também a sua ânsia, a sua vontade de querer ajudar o segurado. Você fazendo as coisas da forma legal, correta, ela vai entender. Né? E aí, assim, procura uma unidade da rede RSAP que o princípio para evitar um problema com o seu seguro é na corretora de seguros. E aí tem muita gente que faz, vou fazer com um banco, vou fazer com um concessionário, vou fazer com aquele cara ali da esquina que é despachante e também faz um seguro ali, que indica. Nada contra essas profissões que eu falei, não, mas dá a César o que é de César. Seguro é dentro de uma empresa de seguro, dentro de uma corretora de seguro, com quem entende de fato que isso daí vai te evitar inúmeros problemas. Eu estou construindo minha casa e, assim, todos os dias vem um pedreiro, um cara do forro, o cara da madeira fala assim, Daniel, compra essa massa corrida aqui, compra a argamassa X, não coloca essa madeira não, que vai dar problema. Você está pedindo para ter problema. Gasta um pouquinho mais agora para não ter problema no futuro. É a mesma coisa que o seguro. O corretor de seguros está aí para dar essa direção. Faz essa contratação, não faz essa. Aí quando deu problema lá na frente, porque o corretor, na verdade, ele tenta fazer o possível para que não gere o problema, mas não é ele responsável por negar ou não o seguro. É a seguradora. Então, no problema ali também, o corretor, a corretora, no caso, tendo uma expertise, tendo um know-how, tendo por trás uma franqueadora, que é no caso a rede RSAP aqui, que já passou por todos esses processos, já validou todos esses processos, vai vir de grande valia para poder ajudar o segurado a sair desse problema. De problemas e até reverter a situação. Situações. Às vezes, gente, uma palavra meio torta no aviso de sinistro faz toda a diferença. Sim, na descrição, né? Na descrição, ou até na orientação. O segurado chega para a corretora e fala assim, quais as documentações que eu preciso para dar entrada nesse sinistro? Ali já começa a expertise da corretora para diferenciar se vai dar certo ou não vai dar certo aquela regulação do sinistro. Ali já começa. É igual quando você vai... Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, uma pessoa que é conduzida para a delegacia e vai ser ouvido por uma infração que ele cometeu ali, crime. Ali já começa o trabalho do advogado. Se você já chamar o advogado para te direcionar e te orientar, já tem grande chance de você, não vou falar sair ileso, mas a pena ser minimizada lá na frente, quando chegar na mão do juiz. A gente antes de ligar as câmeras aqui, a gente estava falando da construção. Eu falando que se eu começasse a construir hoje, eu construiria completamente diferente, porque eu deveria ter começado lá atrás, procurado um profissional. Antigamente, que as coisas eram mais simples, não tinha tanta informação, não tinha tanta complexidade na relação jurídica, até nos processos de construção mesmo, que acabamento mudou, é mais complexo. As coisas podiam ser feitas de uma forma menos profissional, vamos dizer assim. Uma pessoa podia querer fazer tudo. Hoje não. Hoje tem as especializações de todas as áreas. A corretora tem, né, ali a dela, o advogado dele. E você contratar esses especialistas na área que você quer, você economiza tempo e economiza dinheiro. E ganha mais dinheiro.
Além de se economizar, você ganha. Sim, porque você libera tempo para fazer o que é o seu objetivo de vida, o seu propósito. É isso que a gente prega muito na rede RSAP aqui, falando dessa setorização e o que a franqueadora leva um franqueado, né? Porque a gente deixa ele liberado para que ele possa realmente escalar o negócio dele. Mas voltando aqui para o cliente final, né? Então, assim, uma coisa legal para o cliente, para o segurado que está nos assistindo aqui, identificar a diferença, então, da seguradora e da corretora. Pô, então eu tive problema com quem? Né? Então, assim, a responsabilidade da seguradora é qual? A responsabilidade da corretora é qual? E, beleza, dá um exemplo, então, de um problema que seria de um jurássico numa corretora de seguros, num corretor de seguros, ou numa seguradora. Traz para a gente isso na prática. Um exemplo da corretora ter causado problema para o segurado. Nós estamos olhando aqui com os olhos do segurado. Então, o segurado, olha, eu tenho que diferenciar que corretora e seguradora são coisas diferentes. Quem paga, seguradora, e a corretora é quem me ajuda a contratar o seguro. Sim, sim. Um exemplo, a pessoa chegou para contratar o seguro com a corretora e falou que queria um seguro total. Total é um seguro que envolve lesão, incêndio, roubo, alagamento, efeitos da natureza, terceiro, assistência 24 horas, isso no seguro total de automóvel. A gente sempre fala de seguro, já vem o automóvel na cabeça, porque é um exemplo que o pessoal mais entende, mas também o seguro total, digamos, do empresarial. Aí é com incêndio, dano elétrico, vendaval, entre outras coberturas. E aí o corretor não contrata um seguro total, contrata um seguro só contra terceiro. Ou um seguro só, eu acredito que tem só de alagamento. Tem só de roubo, roubo, incêndio terceiro. Só de roubo, porque aí fica mais equiparável como sendo talvez um seguro total na cabeça do segurado. Então, vai lá e ele faz só o de roubo, por alguma negligência, imperícia, ou erro, beleza, fez só o de roubo. O cliente lá na frente envolveu no acidente. Não está segurado, porque foi feito só o de roubo e na cabeça dele ele tinha feito. Então, houve ali um erro, né, ou uma negligência, uma falta de levantamento, ou até mesmo falta de um levantamento melhor das informações, mas nesse caso, muito provavelmente vai ser um erro, porque um corretor não iria cometer um erro tão... Mas vamos num erro que pode ser simples. O seguro total, o cara pediu 30 dias de carro reserva. Entendeu? O corretor contratou sem os 30 dias, não deixou isso claro para o segurado. O segurado bateu, precisa dos 30 dias. Responsabilidade? Então, a responsabilidade aí é do corretor por falta de fazer a contratação e passar a informação das coberturas que ele queria para a seguradora. Então, não tem como a seguradora dar cobertura para uma coisa que nem chegou até ela. Sim, boa. Então, não tem como. Então, o que vai acontecer? Não, você não tem os 30 dias. Aí o segurado falou, mas eu falei com o meu corretor que eu queria os 30 dias, eu expliquei para ele, tenho prova disso tudo. Então, aí começa a gerar um possível problema para o corretor ter que se responsabilizar. Aí o segurado, muitas vezes, precisava do carro, porque tem família, leva o menino para a escola, usa para se locomover para o trabalho, enfim, e foi lá e locou um veículo, tirou as notas e vai para a justiça cobrar. E aí, segurado, você que não procurou um profissional da rede RSAP, né? Vou falar da prata de casa, que é bem treinado, galera, nossas unidades que são empresários de seguro, começa o problema aí. Começa o problema em uma possível contratação mal feita ali. Mas digamos que está tudo certinho, então. O segurado, a corretora fez o que tinha que ser feito, contratou de acordo com o que o segurado pediu e necessitava, entregou para a seguradora emitiu a apólice. A partir do momento que a seguradora emitiu a apólice daquilo ali, tem cobertura. Indiscutível, dentro do contrato, obviamente, a seguradora tem que pagar. Tem que pagar. Na verdade, a cobertura, eu entendo que ela é muito anterior a isso, né? A cobertura
já passa a ter e a seguradora se responsabilizar pelo pagamento, né, segurado, do segurado para o segurado, desde quando ele faz a proposta com o corretor, assina, faz a vistoria do veículo e paga o prêmio. Enquanto a seguradora, dentro do prazo que é estipulado pela SUSEP, não negar, a seguradora responsável. Dentro desse período aí, ela tem que pagar, né? Se passou esse prazo dos 15 dias, aí a seguradora é obrigada a emitir a apólice. Você não sabe o que é emitir a apólice, esse prazo é o seguinte. A seguradora, a partir do momento que você fecha o seguro com alguém e aí esse seguro ele é digitado para a seguradora, ou seja, ele é transmitido, essa galera que está aqui atrás trabalhando, eles ficam o dia inteiro transmitindo seguro aqui de toda a nossa rede, né? Então, transmitiu para a seguradora, a partir desse momento ali, hoje o protocolo é digital, tudo digital, então a partir desse momento, cobertura tem que ter. E aí o doutor Tiago aqui falando que existem alguns procedimentos iniciais que a seguradora exige que o segurado faça, que é pagamento do prêmio, que é pagamento da primeira parcela, ou do seguro total, e em caso ali, por exemplo, do seguro de automóvel, a vistoria, no caso do seguro empresarial, a inspeção, que muitas das vezes é isenta, no caso ali do seguro de vida, é envio de declaração pessoal de saúde, então tem alguns procedimentos. A seguradora tem 15 dias para receber isso tudo e analisar se vai aceitar ou não. Então, nesses 15 dias, mesmo não tendo a apólice, você tem o direito de uma possível cobertura caso tenha acontecido com você algo. E depois que emite a apólice, aí já era. Permite, o segurado tem que manter um dia adimplente, né? Ele tem que fazer os pagamentos em dia, até a sugestão para não atrasar é colocar débito em conta ou no cartão de crédito, porque uma das premissas aí para que o contrato de seguro fique vigente, né, é o pagamento do prêmio. Então, o inadimplemento pode gerar recusa do pagamento da indenização ou da cobertura, né? Vamos falar da cobertura em si, né? Pode gerar. A gente anotou uma pergunta aqui. Quais são as obrigações do segurado da corretora? A gente falou no podcast anterior, que é clareza, condução, boa-fé e especialidade técnica para fazer a intermediação. A obrigação do segurado, a gente já sabe que é informações verídicas, né? Pagamento do prêmio, cumprir com os processos estabelecidos dos seguradores de documentação, entre outras coisas, e informar qualquer tipo de alteração naquele risco ali, seja empresa, casa, vida, auto, o que for. Quais são as obrigações da seguradora? A seguradora. Então, a seguradora, ela se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a dar... Prêmio para a seguradora, né? a dar a cobertura prevista na apólice e nas condições gerais, que é o risco que está ali delimitado. Ela não tem a obrigação de cobrir todo e qualquer risco, né? Porque ela vai cumprir o que está nas condições gerais de acordo com o que foi informado e solicitado pelo segurado ali. Então, a obrigação dela é de pagar a indenização e de dar a cobertura. Um bom serviço, de acordo com o que foi contratado. Sim. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com presteza, com transparência, dentro dos prazos legais estipulados pela SUSEP, que regulamenta, dentro dos prazos legais estipulados no Código de Defesa do Consumidor, e ela tem que se cumprir, tem que cumprir o que está ali, né? Excluindo o que as coberturas que ela não vai cobrir naquele seguro, né? Que tem as excludentes de cobertura que a gente já falou aí. Mas aí vai excluir aquelas coberturas e as demais ela vai cumprir. Isso sem entrar no mérito de caso a caso, que pode ser discutido essas excludentes ali, alguma negativa, alguma situação que ela se negar a prestar o serviço e fornecer a cobertura que é devida ao segurado. Beleza. Então vamos falar já sobre o elefante na sala, né? Vamos falar, tivemos problema, recusou o sinistro. Em quais das situações o segurado, então, pode acionar o advogado para buscar a proteção dessa indenização, né? A reversão, caso sinta que seus direitos não foram respeitados e que ele tem direito a essa indenização por parte da seguradora? Em todas as situações, porque o segurado ele tem
um amparo legal na Constituição que nós chamamos de direito de ação. Todas as pessoas têm esse direito de ação. Se ela se sentiu lesada, se ela acredita que aquela recusa foi legal, o segurado pode procurar o advogado para ir para a justiça. Mas não necessariamente a justiça vai ser o melhor caminho, igual nós já falamos anteriormente. Às vezes, abrir as reclamações nos órgãos existentes vai resolver. Assim, às vezes a contratação da corretora com um bom relacionamento e que tem uma produção bacana naquela seguradora já pode reverter. Sim, né? sim. E aí segue, aí vem PROCON. Sim. Aí primeiro, né, eu tenho certeza que a corretora de seguros, quando o que ela não quer é que exista uma negativa de cobertura, ela faz de tudo para que isso não aconteça. Né? Uma empresa séria, né? Uma corretora séria, sim. Né? Então, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Se acontecer, eu tenho certeza que a corretora séria, né, vamos falar aí da rede que trabalha certinho, ela vai tentar, de várias formas e com o seu relacionamento com a seguradora, reverter essa situação de forma administrativa. Aí, quando realmente o corretor de seguros, a corretora te avisa que não tem mais jeito, já tentou de todas as formas, então você vai fazer o quê? Pegar a sua carta de negativa, porque isso é importante, que é a formalização dessa negativa, pegar cópia de todas as tratativas da corretora, se possível, né, de e-mails com a seguradora, para você abrir as reclamações nos órgãos pertinentes aí, que a gente falou, né, anteriormente, e se não resolver dessa maneira extrajudicial, né, primeiro administrativo com a corretora, depois extrajudicial, você já pode ir para um advogado. Mas, na verdade, eu oriento, quando houver a negativa, a pessoa nem abrir sozinha essas reclamações, ela já procurar um advogado de confiança para que esse advogado ali já comece a instruir. Vamos fazer reclamação aqui nesse órgão, vamos fazer tal procedimento, né? Vão abrir a reclamação na ouvidoria e ali já começar a instruir todo o segurado, todo o processo para a gente, se for o caso, levar para a justiça. Ou uma corretora de seguros que tenha uma assessoria jurídica para te orientar, como as unidades da rede RSA. Vou puxando pepino mesmo, gente. Vou puxando porque é o que eu defendo, é o que eu acredito. E, assim, eu já vi de tudo nesse mercado. De tudo. Eu já vi, vocês acham que não, mas já vi corretor jurássico fazendo seguro, falando que faz um seguro e faz outro. Já vi corretor jurássico nem fazendo seguro e pegando seu dinheiro, você que é segurado. Né, somos nascidos num berço que cresceu com tudo. Já vi corretor de seguros jurássico sendo preso, já vi sendo processado, já vi sendo linchado, já vi tudo o que você imaginar. Então, assim, a premissa de você ter o seu patrimônio resguardado e ter tranquilidade de fato vai da contratação do seu seguro. Então esquece concessionário, esquece banco, esquece gente que não tem uma empresa séria de seguro para contratar, porque a gente está falando de coisas muito importantes. Nós estamos falando do seu patrimônio, da sua vida, da vida da sua família, da sua saúde, do seu futuro. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Dá valor a isso, né? Então vamos lá. Então, todas as causas e como os segurados, eu respondi aqui dando uma bronca na audiência, né? Mas como os segurados, então, quem vai contratar um seguro pode se preparar adequadamente para evitar possíveis, né, disputas com as seguradoras. Sim, primeiro, ele já tem que ficar atento lá no início na sua contratação. Ou contratar uma corretora que confia plenamente. Sim. Ficar atento ao que ele está contratando, ficar atento no momento que é efetivado o contrato de seguros e que a corretora envia para ele a apólice, para conferir ali se as coberturas estão dentro do que ele conversou. Sim. No dia do fechamento do contrato. Né, eu falo muito isso com os segurados e falo isso com os franqueados é um negócio assim que eu sempre bato nessa tecla de que, segurado, igual a gente quando compra um celular, uma garrafa, você não compra, por exemplo, no e-commerce, uma garrafa não, pior, né? Não cobra se a garrafa chegou ou não. Assim não chegou, beleza, eu só comprei.
O que você compra, de fato, é uma garantia. A garantia é a apólice. Então, se você não tem a apólice, se o seu corretor, a corretora que você fecha, não te envia a apólice, é como se você tivesse comprado uma garrafa e o comércio que você comprou a garrafa, o marketplace, não tivesse te enviado a garrafa, ou a cadeira, ou a mesa. Então, você precisa ter essa apólice salva em algum lugar arquivado, porque é ali que está o seu direito. Que ali ele vai ter as coberturas, vai ter a vigência, vai confirmar a forma de pagamento escolhida, que é muito importante, nós já falamos. Então, assim, é o documento que dá para ele a certeza do que foi contratado, e se tiver alguma irregularidade, alguma controvérsia, imediatamente ele tem que entrar em contato com a corretora para fazer esse ajuste. Sim. E se não fez o ajuste, aí PROCON. Porque, por exemplo, se ele contratou uma coisa e ele recebeu ali e imediatamente também ele não questionou, dá uma impressão que ele aceitou de forma tácita, que a gente fala, né, no mundo jurídico, tácita, ou seja, aquela situação. Aceitar tacitamente significa aceitou calado. Aceitou calado. Ele viu, ou aceitou pela omissão, aceitou pela omissão de receber aquilo ali. E aí já começa por ali. Outra coisa, saber a forma de pagamento, conferir se os valores estão, por exemplo, se foi débito em conta, se os valores estão debitando certinho na conta. É uma boa pergunta. A responsabilidade de conferir o pagamento é da corretora, da seguradora ou do segurado? O que acontece? Quando o segurado faz a contratação, ele sabe a forma de pagamento que ele escolheu. Então, se por algum motivo, um exemplo que já aconteceu, a gente sabe, o cartão dele foi cancelado e ali estava para debitar, no cartão de crédito dele, e foi cancelado, ele não informou para a corretora e por algum motivo ficou inadimplente e o seguro cancelou. E aí? E aí a responsabilidade é de quem? Né? A gente entende que não é da corretora, por quê? Porque o segurado ele faz o acompanhamento, em tese ele deveria fazer o acompanhamento desses débitos em conta em conjunto com a corretora. Agora, se a seguradora avisa para a corretora e a corretora não avisa para o cliente, a gente pode falar de uma corresponsabilidade aí. Por quê? Porque a comunicação da seguradora muitas vezes não é nem direta com o segurado, passa pela corretora. Então, por isso que ela tem que ter muita transparência e traçar processos e procedimentos, que no caso, quem é da RSA já tem isso tudo aí pronto, para como que isso vai ser feito e dar essa transparência. Então, a questão da inadimplência, se o segurado não ficar atento a isso, pode acontecer de ter uma negativa. Né? Aí vai dar toda a dor de cabeça de uma coisa simples, que é ele acompanhar. Informar as alterações que aconteceram, tanto de pagamento quanto do risco. Né? A gente falou isso no último Uppercast, falando das responsabilidades de cada um. Então, assim, a responsabilidade do segurado é manter a apólice ativa, então, ou seja, informar se mudou alguma coisa na forma de pagamento ou não, e informar as alterações que tiveram no risco. Né? Então, assim, você tem essa responsabilidade, manter o seu seguro em dia contratado e informar qualquer tipo de alteração. Mas legal, assim, porque existe muita dúvida. Acontece com o cliente, meu seguro cancelou, você nem me ligou para falar. A corretora, se faz isso, igual a gente aqui na rede RSAP faz, para as nossas unidades, nós temos um centro de operação compartilhada aqui, que a gente tem pessoas que acompanham a inadimplência para ajudar o cliente a estar adimplente com a apólice ativa. Preste bem atenção, ajudar o cliente, porque essa responsabilidade e obrigação é do próprio cliente de manter o contrato dele em dia, pago, adimplente, na forma de pagamento que ele contratou com a seguradora. Isso mesmo. Então, igual a gente está falando, a responsabilidade do cliente começa lá atrás de confirmar a apólice, manter o pagamento em dia, informar eventuais alterações no risco, no risco ali que está segurado, e imediatamente, quando acontecer qualquer tipo de sinistro, informar para a seguradora para que esse risco não se agrave também. Boa também, ó. O que o Dr. Tiago falou aqui é importante, porque no contrato de seguro deixa muito explícito lá que
todo sinistro, todo qualquer sinistro tem que ser avisado imediatamente, com pena de perda de direito da indenização do sinistro. Então, cada tipo de seguro tem ali um prazo, existe um prazo do Código do Consumidor, que, se eu não me engano, são 2 anos, não, 1 ano, 1 ano para avisar o sinistro e 2 anos após o aviso de sinistro. Então, se eu avisei o sinistro hoje, eu tenho até 2 anos para perder esse direito para com a seguradora, e se eu não avisei, o máximo que eu tenho 1 ano. Mas ainda assim, dependendo do sinistro, quanto mais tempo você demorar para avisar, mais você está agravando aquele risco. Eu vou dar um exemplo. Eu ia dar um exemplo também. O exemplo que aconteceu, a gente está até para demandar judicialmente, é um exemplo real. Uma pessoa capotou um caminhão, e esse caminhão ficou no buraco lá na estrada. E demorou um tempo para acionar a seguradora. Quando ele acionou e foi lá buscar, antes da seguradora mandar o guincho para tirar esse caminhão de lá, o caminhão incendiou. E deu perda total, queimou tudo, porque ele estava transportando algodão, e algodão é complicado, pega fogo fácil. Então, se eles tivessem avisado rapidamente, talvez a seguradora já tinha ido lá, já tinha resolvido, não tinha acontecido vazamento de algum combustível, possivelmente, e não tinha pegado fogo. Então, a questão de avisar rápido é justamente para evitar majorar esse risco, tanto para a seguradora. E aí que entra as exclusões, né? Então, ou seja, lá na seguradora o contrato é bem amarradinho, que se não avisar imediatamente, você tem perda de direito. Só que aí no Código do Consumidor eu tenho 1 ano para avisar. Então, por que eu tenho que avisar imediatamente? Porque tem uma outra cláusula nas condições gerais falando que se eu agravar o risco, eu perco o direito de indenização, certo? E aí vou dar um exemplo real também que aconteceu de um roubo que teve no Rio de Janeiro. É importante falar que é no Rio de Janeiro. Que houve um roubo do automóvel de um segurado aqui. E, por incrível que pareça, esse segurado, ele não fez boletim de ocorrência, demorou 7 dias para fazer um boletim de ocorrência e avisou o sinistro só depois que fez o boletim de ocorrência, porque a gente exigiu o boletim de ocorrência para fazer, porque para roubo, obviamente para roubo, o documento de premissa para avisar um sinistro é o boletim de ocorrência. Ou seja, se você teve um bem roubado, a primeira pessoa que você procura, a polícia. Conduta de demonstrar boa-fé para a seguradora que você quer tentar recuperar esse veículo, né? Porque se você não faz o boletim de ocorrência, que é a polícia, que é o órgão responsável por apurar o crime, por abrir um inquérito, por buscar tentar reaver esse bem que foi roubado, gera até uma presunção de talvez de alguma coisa errada, de uma má-fé. Por isso que eu deixei claro que é Rio de Janeiro. E aí, assim, sem preconceitos, tá, gente? Mas deve ser o CEP, logisticamente falando, que deve ter o risco mais agravado. A seguradora abriu sindicância, né, obviamente, depois de avisar o sinistro. Ou seja, ele demorou para fazer o boletim de ocorrência, demorou mais para fazer o aviso de sinistro, e aí entra no exemplo prático que a seguradora ela tem o direito de localizar esse veículo. Então, por exemplo, a seguradora pode, em conjunto com o segurado, correr atrás desse veículo. E o segurado ele tem por obrigação fazer tudo o que for necessário para reduzir qualquer tipo de dano. Esse segurado fez completamente o contrário, né? A seguradora fez o que então? Contratou um investigador, sindicância, foi atrás do segurado, foi atrás do carro. E aí, por algum motivo, o segurado mandou cancelar o sinistro. Uma série de condutas estranhas, né? Antinaturais, a boa-fé do procedimento e regulação de sinistro que se espera de uma pessoa. Então, assim, para vocês entenderem o porquê das coisas do contrato de sinistro, do contrato de seguro. Então, uma das obrigações, como o Dr. Tiago falou, é avisar imediatamente
aquele sinistro, né, o que aconteceu, para daí começar os trâmites em conjunto com a corretora de seguros, em conjunto com a seguradora, e você ter sua indenização paga e seus direitos assegurados. Né? Vamos encerrar? Isso aqui dá para a gente ficar. A gente podia fazer um só de exemplo. Pedir aqui o pessoal do Centro de Operações Compartilhadas trazer só pepino. Até para fazer uma pesquisa, né, na justiça também, trazer situações reais e a gente discutir a respeito disso. Mas, assim, nós, pelo menos, estamos, né, trazendo à tona esses assuntos, vai gerar muita dúvida, outras situações que possivelmente aconteceram aí. E aí eles podem dar dicas para a gente do que eles se interessam mais e a gente trazer outros podcasts específicos desses assuntos. Sim. Então, se você quer algo que a gente não falou aqui sobre o seu direito segurado, que é sobre o que esse podcast deixa um comentário aqui do que aconteceu com você, um caso, problema que você tem. Eu e o Dr. Thiago vai dar uma vigiada nos nossos comentários aqui para olhar. Nós vamos deixar também aqui na descrição o código do consumidor para que você possa ter isso aí caso você precise. E fique ligado nas nossas redes sociais. Obrigado, Dr. Thiago, Dr. Thiago, por mais um podcast. Obrigado você pela sua audiência. Qual que é o seu Instagram? @Neves Monteiro Advocacia. Lá a gente fala de direito e seguro e tem várias dicas, vários exemplos e a gente também está à disposição, né? Caso você teve esse problema, precise de uma análise, de uma apuração, de um diagnóstico do seu caso, porque cada caso tem as suas peculiaridades. Show, obrigado. E você que interessa um pouco mais pela rede RSAP, quer fazer um seguro com um upper, um dos nossos empresários do seguro, pessoas que estão disruptando esse mercado, pode chamar a gente lá no @rede.rsap, que é o nosso Instagram, que é onde a gente fala sobre o mercado de seguros, fala sobre o nosso modelo de negócio e sobre esse movimento de disrupção. Pode me seguir também no @danielneves.rsap, que eu estou lá todos os dias mostrando a minha vida e meu dia a dia como empresário, como CEO aqui da Rede RSAP. Muito obrigado pelo seu tempo e até o Uppercast 24. Tchau!